Aleluia! Alguém atrás de mim perguntou, como a Luísa sabe que conflitos está em alta? Bom, eu não quero responder essa pergunta. Bom dia, CCC, que a graça de Deus esteja com você. Bom dia, CCC Live, você que está com a gente através da internet, que Deus também abençoe muito sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Ferro com Ferro. E antes, porém, eu quero separar um tempo de oração junto com você. Hoje é o dia que nós ofertamos para os nossos missionários, mas eu creio que valia a pena a gente orar por eles também. Eu quero não apenas orar por eles, eu quero orar pelos nossos pastores, eu quero orar pelos nossos líderes. Hoje de manhã eu recebi um WhatsApp que o pastor Reni havia passado mal, caiu, quebrou o nariz, perdeu muito sangue, tiveram que levá-lo de madrugada para o hospital, já está bem. E justo enquanto eu lia, eu lembrava que também de noite a minha esposa, ela teve uma hipoglicemia horrível, quase desmaiou, vomitou. Então eu falei, uau. Aí eu vim para a igreja, quis abrir uma porta ali, tropecei, bati de cara na porta, literalmente. Essa coisinha que você está vendo aqui na minha cabeça, talvez vai aparecer outra do outro lado. Eu falei, uau, estamos precisando de oração. Quantos creem que oração faz bem? Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé, vamos orar pelos nossos pastores, nossos missionários, nossos líderes. Traz à memória agora o seu líder de célula, o seu discipulador. Coloca o nome dessa pessoa diante do Senhor enquanto nós oramos. Vamos lembrar dos nossos missionários, a missionária Márcia em Moçambique, o Beto e a Cris no Uruguai. Vamos lembrar do pessoal lá da Tailândia, Laos, Myanmar. Vamos orar por nossos irmãos, vamos orar, lembrar do Johnny e a Ângela em Dallas. Vamos abençoar esses irmãos essa manhã. Senhor, nós pedimos a sua cobertura para a tua igreja. Senhor, guarda a nossa liderança. Guarda nossos pastores de campus, nossos pastores de célula. Guarda nossos presbíteros, Pai. Guarda nossos coordenadores, líderes assessores, líderes de célula, nossos discipuladores, os líderes de ministério, Senhor. Guarda a liderança dessa casa. Coloca um muro de proteção ao redor deles, livrando de acidentes, incidentes, Pai. Guardando, Senhor, a sua vida emocional, financeira, espiritual. Sustenta-os com a sua mão, renova as suas forças, que eles sejam renovados na força do seu poder. E estende a tua mão sobre os nossos missionários, Pai. Nós oramos hoje, Pai, Senhor, Pai, pelos nossos missionários espalhados no mundo. Nós oramos pelo Beto e a Cris, nós oramos pela Márcia, nós oramos pelo Johnny e a Ângela, Senhor, nós oramos, Senhor, pelo Norton e a Morgana, nós oramos, Pai, pelo Giovanni, Senhor, e a Rose. Nós oramos, Pai, por nossos irmãos, Pai, que estão servindo, Pai, em várias frentes de trabalho, Senhor, na Atos 29, nós oramos, Pai, pela missão Adore, nós oramos pelos pastores de Cuba, nós oramos, Pai, estende a tua mão sobre a Venezuela, sobre o pastor Álvaro e a pastora Aura, e os irmãos ali, estende a tua mão onde quer que nós tenhamos chegado, com a nossa oração, com os nossos recursos. Abençoa e guarda, Senhor, Pai, os missionários locais, Pai, as missões urbanas dessa casa, o nosso campo social. Estende a tua mão, Pai, e guarda em perfeita paz, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar. Nós temos irmãos que recém chegaram do Nordeste, estavam lá, foram para a missão Atos 29, estiveram lá visitando casas, servindo pessoas, orando, abençoando, voltaram animadíssimos, né? Quantos de vocês estão aqui? Pessoal, fica de pé, vocês também são missionários, no dia das missões aí, um aplauso para eles também. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bom, põe a mão sobre o teu coração agora e peça ao Senhor que a palavra dele fale a você, que você possa ouvir a voz dele. Que seus ouvidos sejam abertos nessa manhã, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então que Deus abra o teu ouvido para gerar fé em você nessa manhã. Eu oro, apresentando essa palavra, esse tempo diante de ti, e pedimos graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê e concorda, diga amém. Você sabe que nós estamos tratando
nessa nossa nova série, Ferro com Ferro, apoiado nesse versículo de Provérbios 27:17, que diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E o que nós estamos tratando nessa série é o valor da amizade, o valor de nós não andarmos sozinhos. E nós vimos na semana passada que o nosso crescimento espiritual, algumas pessoas até pensam isso, que o crescimento espiritual depende só da própria pessoa, ele é particular, ele é pessoal. Mas a gente tem aprendido que para que nós tenhamos maturidade espiritual, isso requer relacionamentos. Diga comigo, maturidade espiritual. Mas vamos dizer bonito, 1, 2, 3, diga. Maturidade espiritual. Ficou pior, gente. Tá bom, eu falo, vocês repetem. Maturidade espiritual, envolve relacionamentos. Na verdade, queridos, envolve relacionamentos que nos fortaleçam, relacionamentos que vão fortalecer o nosso chamado, relacionamentos que vão fortalecer a nossa conduta, o nosso estilo de vida, relacionamentos que nos fortalecem. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, existem relacionamentos que corrompem, mas nós também sabemos que existem relacionamentos, e a maioria deles nos edifica. Por isso a Bíblia tem tantos versículos de uns para com outros: perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, sustentai-vos uns aos outros, porque relacionamentos, eles têm essa capacidade de nos fortalecer, de nos edificar, de nos amadurecer. Porém, nós precisamos entender que isso é um processo. Diga comigo, processo. Nossa maturidade é um processo. Ninguém fica maduro do dia para a noite. A maturidade, o tempo não garante a maturidade, porque tem muita gente que o tempo passou e continua imatura. Mas não existe maturidade sem tempo. O contrário não é verdadeiro, né? Na verdade, para amadurecer, você precisa de tempo, porque é um processo. Portanto, é necessário abraçar o processo. Se nós queremos o resultado de sermos maduros, precisamos de relacionamentos e, portanto, precisamos abraçar o processo. Nós vimos na semana passada que existem 3 tipos de pessoas com as quais a gente lida: as pessoas diferentes, as pessoas difíceis e as pessoas desenvolvidas. Pessoas diferentes, pessoas difíceis e pessoas desenvolvidas. E a gente, na semana passada, se você não estava aqui, fique sabendo disso, nós já optamos para sermos as desenvolvidas. A gente não quer, diferente a gente até pode ser. Eu disse que não pode ser esquisito, mas diferente pode. Difícil a gente não quer ser gente complicada, a gente quer ser simples. Mas principalmente nós queremos ser pessoas desenvolvidas que estão desenvolvendo outras. Ou seja, que o meu relacionamento seja como ferro com ferro que se afia. Ainda que saia de vez em quando uma faísquinha, não tem problema. O importante é que a gente amadureça nesse processo, a gente esteja crescendo. Quantos de vocês estão comigo? Quantos almejam amadurecer em Cristo? A Bíblia diz que nós estamos amadurecendo para chegar à estatura do varão perfeito. Ou seja, para ter a medida de Cristo. Lá, quando eu morava no Uruguai, o filho do Beto, eu gosto de contar essa história, o Rafa, ele sempre se media em mim, ele chegava assim e fazia: tio, estou quase lá. Tio, estou quase lá. Só que um dia, agora é eu que chego assim: puxa, nunca vou conseguir chegar lá. Ele passou. Mas a gente precisa sempre chegar do lado de Cristo e medir a gente. Estou chegando lá? Estou ficando da estatura de Cristo? E queridos, Deus usa pessoas para nos levar ao amadurecimento, para que nós tenhamos e cheguemos à estatura de Cristo. Quantos almejam isso? Quantos querem ser mais parecidos com Jesus? Eu vou falar igual a pastora Eliane: o anjo está vendo, quem não levantar a mão, ele vai ver que você não levantou a mão, vai passar aqui, vai deixar você do jeito que você está. Quando eu era adolescente, eu conheci num acampamento uns amigos do Rio de Janeiro. Bom, você fala: bom, pastor, normal, você era do Rio de Janeiro, devia ter conhecido amigos do Rio de Janeiro. Porém, é importante você entender isso. Eu não era do Rio de Janeiro, eu não sou um carioca da gema, eu sou um carioca da clara.
né? Eu sou na verdade um fluminense, como digo, apesar de torcer pelo Flamengo. Eu não tenho como fugir de ser fluminense. Eu morava numa cidade do interior. Então, eu ia muito poucas vezes ao Rio de Janeiro, mesmo porque, para mim, era algo muito desafiador. Quem morava numa cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, ir para uma cidade de milhões de habitantes. E o Rio de Janeiro tem algumas peculiaridades. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os ônibus não têm o nome do bairro, como tem aqui. Na minha cidade era com o nome do bairro, no Rio de Janeiro é números. Então você tem que saber o número do ônibus, senão você se perde. Mas eu fiz esses amigos e me desafiei a ir visitá-los. E como eu já tinha ido uma vez com eles, na casa deles, eu gravei um grande letreiro de uma igreja, a Igreja da Graça. Tinha um letreiro luminoso, enorme. Eu sabia que ali era o ponto do ônibus. Então eu decorei o número do ônibus. Eu peguei um ônibus lá na minha cidade, desci no terminal rodoviário, fui para o terminal urbano, peguei o ônibus de número, se eu não me engano, 54, 60 e algo, e peguei esse ônibus, sentei na janela do lado que dava para ver ali aquele grande letreiro e fui feliz. Falei, a hora que eu ver o letreiro luminoso da Igreja da Graça, eu desço ali e eu estou na casa deles. Tudo certo, né? Tudo certo, né? Só que não. Só que não, porque eu era bem... Veja, eu nasci numa igreja tradicional. A igreja sempre fica no mesmo lugar. Então eu tinha pensado, é uma igreja, nunca vai sair daqui. Mas a igreja fechou, desmontaram o letreiro enorme, e eu nunca achei aquele letreiro. Então depois de muito tempo eu comecei a desconfiar. Falei, ué, não chega. Eu fui lá no Rio fala o trocador, não é o cobrador. Fui lá no trocador, né? E falei para ele, e aí? Onde que fica, já chegou tal bairro? Que eu não me lembro mais aonde era. Já chegou tal bairro? Ele falou, ih, ficou muito para trás. Falei, e como que eu faço agora para voltar? Ele começou a me dar algumas dicas, pega trem, faz isso, faz aquilo. Eu era um adolescente em desespero. Eu estava desesperado, meu Deus, me perdi no Rio de Janeiro, numa época que não tem celular, né? Você lembra disso? Aliás, meus pais nem telefone tinham, então não tinha nem ninguém para ligar mesmo. Mas eu conto essa história para você, porque eu gosto de associar coisas naturais com espirituais. Situações naturais com princípios espirituais. Isso porque, às vezes, aquilo que é óbvio no natural nem sempre é óbvio no espiritual, no emocional, no relacional. E a moral dessa história nos ensina que nós jamais deveríamos escolher um ponto de referência móvel. Não pegue um cachorro como ponto de referência, né? Um carro como ponto de referência. Olha, é onde fica aquele caminhão estacionado. E olha, também não pegue letreiros de igrejas. Você corre o risco. Tá, eu sei, você deve estar perguntando, e aí, pastor, o que aconteceu? Tá, depois de um tempo, eu consegui chegar na casa dos meus amigos, vocês já viram, não morri, não sofri nenhum acidente, estou aqui. A verdade é que nós deveríamos usar o ponto de referência, diga comigo, ponto de referência, como um princípio. Um princípio que nós deveríamos aplicar no nosso dia a dia. Na CCC, no caminho ao desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, a gente tem um ponto de referência. Preste atenção nisso. Se você está indo nesse caminho, nessa direção de encontrar relacionamentos saudáveis, aqui na CCC a gente tem um ponto de referência. E esse ponto de referência são as nossas células. Afinal, queridos, nós fomos criados para viver em comunidade. A palavra comunidade, né, que descreve o nome da nossa igreja, Comunidade Cristã de Curitiba, no original, no grego, é koinonia. Isso quer dizer associação próxima, compartilhamento, companheirismo. A igreja primitiva, ela viveu essa realidade. Você lembra lá em Atos capítulo 2, versículo 46, a Bíblia diz assim, todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo e partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração.
Olha o que a Bíblia está dizendo: no templo e de casa em casa. Diga comigo, no templo. Mas diga bonito, vai, diga, no templo e de casa em casa. Queridos, nas células nós compartilhamos a nossa jornada com outras pessoas. Escute isso, na célula nós compartilhamos a jornada da nossa vida com outras pessoas. E nós descobrimos a oportunidade de crescer nas células, de uma maneira saudável. Nós descobrimos a oportunidade de amar pessoas, de ser amados, como ferro com ferro se afia, assim o amigo se afia a seu amigo. Nem todo mundo entende isso, que o maior investimento que se pode fazer na vida é em relacionamentos. Você já deve ter ouvido essa história desse homem que está no leito do hospital, nos últimos momentos da vida dele, e ele não pede para, olha, traz aquele relógio Rolex que eu comprei, eu quero dar uma última olhada nele. Olha, traz aqui a escritura da casa, do apartamento, traz uma foto do sítio. Olha, traz aqui aquele álbum daquela viagem que nós fizemos para a Europa. Nos últimos momentos a gente fala, traz o filho, traz a filha, traz quem a gente ama. Nos últimos momentos, as coisas que realmente valem tomam a dimensão correta delas. As coisas mais importantes que nós temos na vida são relacionamento. O maior investimento que você pode fazer na sua vida tem a ver com relacionamentos. Mas nem todo mundo entende isso, e conscientemente ou não, a gente faz a escolha de viver ou no reino do isolamento ou no reino da comunhão. Em outras palavras, nós podemos viver no reino de Deus ou no reino do eu. Podemos viver no reino de Deus ou no reino do eu. E cada um desses reinos se baseia em pontos de referências diferentes. Eu diria que o reino do eu tem o ponto de referência, um grande letreiro, que pode ser tirado a qualquer momento. Mas o reino de Deus está estabelecido em coisas sólidas. A Bíblia diz no fundamento dos apóstolos e dos profetas, algo que não pode ser retirado, algo que não pode ser removido, algo que foi, como diz a Bíblia, cavado bem profundo, encontrado a rocha, estabelecido o fundamento sobre isso. Queridos, o reino do eu é o reino do isolamento. Provérbios 18:1 diz assim: o solitário busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu gosto de uma versão que diz: o solitário busca seus próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Quem resolveu viver no reino do eu, pensa que está sendo esperto, está sendo sábio. Como a gente falou semana passada, olha, eu já me feri tanto, já tem tanta gente que me feriu, antes só do que mal acompanhado. Olha, para que me expor? Para que ter que viver com tanta gente chata? Para que ter que Não, olha, eu aqui na minha, você na tua, cada um no seu quadrado. Eu não me meto na tua vida, você não me mete na minha. Eu não quero ninguém se metendo o dedo na minha vida. A pessoa pensa, eu estou sendo muito sábio, eu estou sendo esperto, porque a vida é bem melhor sem ninguém pisar no meu calo. Mas a Bíblia, irmãos, rebate isso, dizendo que a pessoa de fato, ela está se rebelando contra a sensatez. Ela está se insurgindo contra a verdadeira sabedoria, ou seja, ela está fugindo do plano perfeito de Deus. Deus nos colocou em comunidade. Deus nos fez para vivermos uns com os outros, abençoando uns aos outros. Imagine, o plano de Deus, digamos, o plano mestre de Deus, através da humanidade, aquele que começa lá em Abraão, essa redenção, ele fala assim: eu vou abençoar você, Abraão, para que você seja uma bênção. Isso quer dizer o seguinte: olha, eu vou abençoar a sua vida, mas existem pessoas que eu vou colocar ao seu lado, que você vai ser uma representatividade daquilo que eu estou fazendo para você. Põe a mão sobre o teu coração, diga assim: eu sou representante de Deus. Você é um embaixador, uma embaixadora de Cristo. Você representa esse reino, o reino de Deus. Mas, irmãos, existem aqueles que querem viver o reino do eu. Olha, a Bíblia não só rebate isso, falando que isso é insensatez. A Bíblia também vai mais, ela explica por quê.
Olha o que diz Eclesiastes 4, de 9 a 12. A Bíblia explica por que é insensatez se isolar. A Bíblia explica por que é falta de sabedoria você se tornar solitário. Ela diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Outro dia eu conversava com uma arquiteta, inclusive a pastora Cláudia aqui, da nossa igreja, e ela fala assim: não, pastor, nós temos que pegar o pedreiro e tem que ter o servente. Precisa do ajudante, porque o trabalho rende muito mais. A gente paga um pouquinho a mais, mas é melhor serem dois do que um, porque imagina, o pedreiro está lá em cima, ele tem que descer aqui para pegar o balde, ele tem que virar a massa. Assim a gente coloca ele específico no trabalho dele. E a Bíblia já falava isso: é melhor serem dois do que um, porque tem mais rendimento o trabalho rende mais, tem melhor paga. E ele diz ainda: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Ontem à noite a Eliane falava com a gente assim: eu não sei o que eu faria se vocês não estivessem aqui. Eu ia morrer, porque ela, olha, não tinha mais, eu perdi todas as minhas forças. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda o outro a levantar. Mas assim, pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A Bíblia diz, e a vida comprova. Alô? Alô? A Bíblia diz, e a vida comprova, que juntos nós somos mais fortes. Sozinhos nós podemos ir até muito mais longe, mais rápido, quero dizer, sozinhos. Mas juntos nós podemos ir muito mais longe. A gente pode alcançar outras dimensões que nós temos. O problema do reino do eu é que o ponto de referência do reino do eu é o próprio eu. Eu sou o meu ponto de referência. E quando o ponto de referência é a própria pessoa, preste atenção, veja se o que eu estou falando é verdade. Se eu sou o meu próprio ponto de referência, eu nunca vou ser contrariado, eu nunca vou ser questionado, eu nunca serei desafiado, eu sempre vou estar certo e eu sempre vou ter razão. Sabe por que aqui na comunidade cristã, a nossa igreja não é dirigida por um pastor? Domingo passado chegou um menininho assim e falou: pastor, eu estou fazendo uns docinhos, eu posso vender aqui na igreja? E claro, eu não queria dizer não para ele, né? Tão bonitinho. Eu falei: olha, veja, eu não resolvo nada disso, a gente vai ter que falar, existe uma equipe que resolve isso, nós vamos ter que falar com ele. Mas você não é o que manda? Aí eu falei: olha, não, eu sou mais mandado, você nem tem ideia. Eles mandam muito mais. E queridos, muitas vezes eu como pastor, eu dou opiniões, dou sugestões, e meus pastores dizem não. E aí isso me obriga a 2 coisas. Primeiro, a engolir minha raiva. Esses caras não são os homens de Deus, esses caras que deviam estar, mas eu preciso. Segundo, eu preciso orar. Terceiro, eu preciso falar com a minha esposa. Eu vou lá e reclamo, falo: os pastores, eu queria fazer isso, os pastores falaram isso. Ela fala: eles estão certos. Eu falei: não é possível, até você está contra mim. E aí a gente vai crescendo, né? Outro dia, estava lá numa reunião, tal, eu falei umas coisas, depois ela falou: esse jeito que você fala não é bom. Eu falei: é mesmo. Eu falei: puxa, obrigado por me falar, porque eu preciso saber, ninguém fala comigo mesmo, obrigado. Preciso crescer, preciso melhorar. Mas se eu sou só eu, ninguém me confronta, ninguém se contrapõe a mim, ninguém me questiona, ninguém me desafia. E, queridos, o problema é que uma pessoa nessa condição, ela não vai crescer nunca. Nós crescemos também com a resistência. Sabia disso? Sabia que a árvore se torna mais forte no lugar onde o vento sopra? Porque ali ela resiste. Sabia que bom marinheiro se faz em águas revoltas? É ali que nós crescemos. Mas tem muita gente que não entende isso. Que o crescimento se dá também através dos relacionamentos. Às vezes, deixa eu falar uma coisa, às vezes Deus coloca uma pessoa chata do teu lado, só para desenvolver amor em você. Quem aqui já orou assim: Senhor, me dá mais paciência? Quem já orou alguma vez? E você sabe o que aconteceu com você, né?
rapidamente os chatos vieram para o seu lado. Você atraiu os chatos, você pediu paciência. Você pediu mais amor, Senhor, dá-me mais amor. Pronto, irmãos, aí tem pessoas intolerantes que ficam do seu lado o tempo inteiro. Porque é assim, você vai para a academia e você quer músculo, eles te dão peso para você levantar. E você fala, mas eu não aguento isso aqui. É por isso, você vai pegar isso aqui pesado aqui porque você quer desenvolver músculo. Ah, é assim. Não tem um negócio que você faz assim mais fácil, não? É assim. A resistência nos torna mais forte. Quando nós somos o nosso próprio ponto de referência, somente a nossa opinião vale. E aí nós vamos ser donos da verdade. Deixa eu te perguntar, você aqui já tentou conversar com a pessoa dono da verdade? Vai lá, levanta a mão, deixa eu ver. Já, deixa eu te perguntar, é chato, né? Poxa, é chato demais. Dá uma palhinha, concorda com alguma coisa, né? Seja legal de vez em quando. E pior de tudo, que a gente sabe que não existe alguém que sabe tudo. Não existe alguém que esteja certo em tudo. E pior, não existe ninguém que consiga viver sozinho e ser feliz o tempo todo. Até diria o seguinte, é difícil viver sozinho e ser feliz. Essas duas coisas não se combinam. Ter o eu como referência é uma vida desequilibrada. Porque nunca haverá alguém bom o suficiente para fazer um contraponto para você. Nunca haverá alguém bom o suficiente para ser seu amigo. Agora peguei vocês, né? Nunca. E sabe, com o tempo vai passando e essa pessoa que é governada pelo eu, ela se torna insuportável. Insuportável. Quem é governado pelo eu se torna insuportável. Isso vai produzir uma outra coisa que o reino do eu provê. O reino do eu é um reino solitário. Porque quem vive no reino do eu, cedo ou tarde experimenta a solidão. Porque quem não quer ser contrariado se isola. Quem não quer ser desafiado se esconde. E quem não aceita a opinião dos outros acaba sozinho. E essa pessoa deixa de experimentar a alegria de ser apoiado. Não é bom demais quando você está passando um momento de luto? A gente que é pastor e a gente relaciona com pessoas que perdem os seus entes queridos. Como é importante aquele momento do velório. Onde você descobre que os amigos que você tem, pessoas que estão lá, que passam para te abraçar, para te dar, né, ali uma força, um carinho. Momentos difíceis da nossa vida. Agora quem vive, eu fui, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu fui no enterro, um dos enterros mais tristes da minha vida. Tinha o caixão e o casal que me convidou para ir. Mais ninguém. E aí eu achei estranho, né? Fui fazendo uma conversa, falou, ele não se dava com ninguém da família, ele era brigado com todo mundo, nem os irmãos vieram, nem os parentes vieram, ninguém veio, só estavam ali duas pessoas, eu e o caixão. O reino do eu nos leva para esse lugar. Quem vive no reino do eu deixa de experimentar a alegria de ser apoiado, de ser ajudado, de receber sustento quando necessário. Irmãos, eu sou um pastor tão realizado de saber que durante a pandemia, eu pedi pelo menos 2, se não 3 vezes, para que os nossos coordenadores ligassem para todos os líderes de célula, os nossos assessores, perguntassem, tem alguém passando necessidade? Nós queremos suprir a necessidade. E a resposta era, ninguém quer nada. E eu falei, mas não é possível, alguém tem que estar passando necessidade nessa estação. Não é possível. Não, pastor, é que estão. Mas o pessoal da célula já se antecipou, já pagou luz, já pagou água, já comprou cesta básica. A igreja não precisa fazer nada, porque a igreja já está fazendo tudo. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Isso é maravilhoso. É como a Bíblia diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. O reino do eu, meus irmãos, é movido pelo conforto. Quem vive o reino do eu não admite
perder o conforto, sair da zona de conforto, eles só vão se o conforto está garantido. Olha, irmãos, os irmãos que foram agora lá para o Nordeste, para o interior do Natal, eles deixaram o conforto. Se eles estivessem pensando, só vou se tiver conforto. Eu me lembro que em 2006 nós fomos para Moçambique, e eles, na hora de tomar banho, me deram uma garrafa PET de 2 litros de água salobra. E eu tomei banho, eu falei, meu Deus, eu estava melhor antes de tomar banho, que agora eu estou mais colando do que antes. Eu estava suado, agora eu estou salinizado. Aí nos deram aquele arroz com algas, que eles pegam nos rios, as algas, um arroz que é metade branquinho, metade pretinho, com uma gororoba em cima, assim, né? E você come feliz. É bom? Não, é ruim pra caramba. Mas você come feliz, porque você está lá, servindo ao Senhor. Você sabe que você está lá para abençoar alguém. O reino do eu sempre tem que estar bom para mim. Eu tenho que gostar de tudo. Não pode gerar desconforto. Nada. É só pensando em mim. Mas, queridos, a verdade é que quando você sai da sua zona de conforto a favor de outros, escute isso, você cresce. Escute isso, quando você sai do seu conforto a favor de outros, você cresce. Você se desenvolve. E o melhor de tudo, você faz amigos. Você faz amigos. Não é, vocês que foram lá para o Nordeste agora, tem certeza, agora vocês têm uns amigos lá naquelas bandas, né? Amigos. A gente faz amigos. Irmãos, nós fomos para Cuba, e eu fiz amigos em Cuba. Eu tenho amigos lá no rincão de Cuba. Por quê? Porque nós fomos servir, nós fomos amar, nós fomos lá estar com aqueles irmãos. Escute isso, quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós crescemos, nos desenvolvemos e fazemos amigos. Você pode repetir isso comigo? Diga, crescemos, nos desenvolvemos. Agora levanta as mãos assim e fala, fazemos amigos. Isso é uma coisa maravilhosa. Irmãos, tinha um rapaz aqui da igreja, eu acho essa história incrível. Um dia ele chegou para mim assim, ele falou, pastor, povo da igreja casa, né? Eu falei, casa. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou, não, porque antes de vir na igreja, nunca ninguém tinha me convidado para um casamento. E agora não dou conta de ir para casamento, pastor. Olha que coisa maravilhosa. Na igreja nós fazemos amigos, na igreja nós temos família. Eu sou tão agradecido porque eu vivo aqui em Curitiba já há 30 anos. Minhas filhas nasceram aqui. A minha mãe e a minha sogra, louvado seja Deus, estão a 1000 quilômetros daqui. Mas quem tem filho pequeno sabe como a sogra te dá uma mão, né? Te socorre. Como que os seus pais te socorrem. Eu não tinha um pai para deixar, uma casa dos meus pais para deixar meus filhos. Uma casa lá dos pais da minha esposa para deixar os filhos. Eu não tinha isso. Mas, queridos, olha, a Elaine e o Leodi foram os avós das minhas filhas quando eram pequenas. Depois a dona Sueli e o seu João Garcia foram avós. Até hoje, eles sentem esse carinho e o carinho é mútuo. Todo sábado a gente ia lá, deixava lá. Por quê? Porque a igreja é a casa de Deus. Essa é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. O reino do eu só pensa em ser autossuficiente. Eu existo para mim, eu sou referência daquilo que é bom, eu me basto. E olha que Jesus encontrou na igreja de Laodiceia o mesmo sentimento e ele repreendeu eles. Olha o que diz Apocalipse 3,17, diz assim, eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E ele fala assim, não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e está nu. Não pode haver uma vida mais pobre do que uma vida sem companhia. Queridos, nós somos uma igreja grande o suficiente para produzir impacto. Glória a Deus por isso. Durante, por exemplo, a conferência Impacto, nós construímos uma casa para um casal.
Isso é algo maravilhoso. Não são todas as igrejas que podem fazer isso. Nós somos grandes o suficientes para produzir um impacto, mas também, ao mesmo tempo, nós somos uma igreja pequena o suficiente para proporcionar relacionamentos fortes. Como? Através das nossas células. Você pode dizer amém para isso? Deixa eu pedir ajuda aqui, eu preciso de um lencinho. Vamos ver quem chega primeiro. Sempre nas bolsas femininas. A pastora Terry. A Dani chegou antes, pastora Terry, mas eu aceito o seu daqui a pouco. Desculpa, gente. Nós somos uma igreja em célula. Eu sou tão agradecido porque durante a pandemia a igreja fechou, mas as nossas células continuaram, nosso povo continuou se relacionando. Esses relacionamentos profundos, esses relacionamentos duradouros, eles são conquistados numa célula. Sabe por quê? Porque numa igreja grande não tem como ter proximidade. A gente vai sentar aqui, o máximo que você está vendo é a nuca do outro. Não tem como ter proximidade. Porém, quando nós estamos na célula, é possível nesse ambiente, no grupo pequeno, nós compartilhamos vidas um com o outro. É muito interessante isso. As notícias chegam muito rápidas para o pastor. Fulano de tal está internado, fulano de tal tem isso. Por quê? Porque o líder de célula tem proximidade, ele sabe o que está acontecendo, então ele já avisa para o líder dele: está acontecendo isso. Daqui a pouco nós estamos lá no nosso grupo de pastores: está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Por quê? Porque nós somos uma igreja que se reúne em célula. É por isso, queridos, que nós precisamos definitivamente abandonar o reino do eu. Você pode dizer amém para isso? E nós precisamos abraçar o reino de Deus. Deixa eu dizer isso de novo para você. Sabe por quê? Porque quando você abraça o reino de Deus, você abraça o processo. Diga comigo: eu preciso abraçar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque se no reino do eu, ponto de referência, lembra do ponto de referência? Sou eu mesmo? No reino de Deus, o ponto de referência é Jesus. Jesus é a rocha. Ele é o ponto de referência. Tem a ver, tudo tem a ver com Jesus. É tudo sobre Jesus. E é tudo sobre nós nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Por que você vem na igreja? Porque você quer ser mais semelhante a Jesus. Por que você vai na célula? Porque você quer ser mais semelhante a Jesus. Tudo tem a ver com ser semelhante a Jesus. Ele é o filho padrão. Ele é a vara de medir. É nele que você mede a sua estatura. Tudo está em Jesus. Nós precisamos nos inspirar nele e nos modelar nele. Sempre vale a pena fazer aquela pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus agiria aqui? Sempre vale a pena. Essa é a pergunta crucial para a gente fazer. No reino de Deus não há espaço para outro rei a não ser Jesus. Olha o que diz Atos 2:36, diz assim: portanto, todo Israel, fique certo disso, que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Senhor aqui é rei. Esse Senhor era o que o povo romano dizia a respeito do seu imperador. Ele é Cúrios, ou Quírios. Inclusive pessoas morreram por causa disso, porque eram questionados: César é Cúrios ou Jesus é Cúrios? Você falava Jesus é Cúrios e Mas aqui ele diz: estejam certos, todo Israel de Deus, estejam certos disso, que a esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Efésios 4:15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Diga comigo: cabeça. Jesus é o cabeça, Cristo é o cabeça. A Bíblia fala seguindo essa verdade em amor. Ou seja, nossos pontos de vista, por favor, escute isso que eu vou te dizer. Nossos pontos de vista, nossas opiniões. Eu quero falar isso com você, pondo a mão sobre o teu coração. Vai precisar. Você precisa ouvir isso apertando o cinto de segurança. Nossos pontos de vista, os seus pontos. Eu vou ser pior. Vou apontar o dedo para vocês agora. O seu ponto de vista, a sua opinião, as suas ideologias, elas precisam ser
confrontadas com essa palavra. Deixa eu falar de novo isso. A sua opinião, o seu ponto de vista, as suas ideologias precisam ser confrontadas com essa palavra, precisam, melhor, ser conformadas a essa palavra, porque se não está de acordo com essa palavra, alguma coisa está errada. Obrigado por esse amém. Louvado seja Deus por essa pessoa que falou esse amém aí. Até vou te dar uma oportunidade, né? Precisa ser conformada a essa palavra. Ah, faz bem isso para a alma, faz bem. E sabe como Deus faz isso? Deus faz isso através da sua igreja, seu corpo. Ele diz assim: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, nós estamos crescendo nele à medida que nós colaboramos com o crescimento do corpo. Nós estamos colaborando com a cabeça. Ele é o cabeça do corpo. Existe muito corpo sem cabeça, e tem muita gente querendo ter a cabeça sem corpo. Mas Cristo é o cabeça do corpo. Tem muita gente nesses dias que quer ser igreja, a igreja do eu, do reino do eu, a igreja solitária. Eu sou a minha igreja, eu cuido das minhas coisas, eu penso, eu não preciso de igreja, não preciso fazer isso, não preciso estar lá, não preciso. Essa pessoa é o que se chama os desigrejados. Eles querem a cabeça, mas não querem o corpo. Eles querem Cristo, mas não querem o corpo. E tem muita gente no corpo que não quer a cabeça. Não, eu faço as coisas do meu jeito. Não, queridos, nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E à medida que nós colaboramos com o crescimento um dos outros, nós somos afiados, nós somos modelados, nós somos transformados na mesma estatura de Cristo. Quantos aqui dizem: eu quero ser como Cristo? Gente, se você não quer ser como Cristo, continue vindo na igreja, continue vindo para cá, porque uma hora a ficha tem que cair na tua cabeça, que esse é o propósito da igreja, ser como Cristo, ser como Cristo. E que melhor lugar para isso acontecer, senão num ambiente de liberdade, de intimidade, de um grupo pequeno, de uma célula. Portanto, nós precisamos entender isso, que o reino de Deus é o reino do corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: o reino de Deus é o reino do corpo. É isso mesmo. 1 Coríntios 12, de 26 a 27 diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você já pensou se o seu fígado começa a dizer assim: olha, veja o seguinte, eu já estou trabalhando muito tempo, já tem aí uns 20 anos que eu estou servindo você, esse ano eu vou dar um tempo, eu vou largar meu ministério esse ano, ano que vem eu volto. Você já pensou nisso? Você já pensou o seu coração fazendo isso? Que o fígado até você imagina um pouco, né? Mas seu coração fala: olha, eu vou dar uma parada. Só, olha, pastor, eu estou meio cansado, eu vou dar uma parada. Você já pensou? Já pensou isso? Um órgão do teu corpo fala assim: olha, é o seguinte, eu não estou afim mais de fazer parte desse corpo. Já não quero mais. Já não dá. E tem uns até que sobrevivem, né? Tem o pessoal que tira a vesícula, tira apêndice, sobrevive. Dá para tirar um braço, sobreviver, mas não é igual. Não é igual. Você é importante, você faz parte, você é parte do corpo de Cristo. O seu ministério, a sua vida, você é importante. Na célula, queridos, nós encontramos relacionamentos que nos apoiam em momentos difíceis, que se alegram nas nossas vitórias, que se sentem honradas por elas, que nos edificam, que nos confrontam. Mas também encontramos pessoas que fazem fofoca, pessoas que nos abandonam, gente que não está nem aí para você. E sabia disso? Tudo isso é importante. Para de encarar esse irmão como um mala, e olha ele como uma lixa. Está te afiando, né? Olha para ele como o ferro que afia o ferro. Você fala: olha, esse aí veio para, como Cristo falou, né?
Amai-vos uns aos outros. Orai pelos que vos perseguem. Coloque brasas vivas sobre a cabeça daqueles que estão fazendo mal a você. Gente, onde nós vamos praticar isso? Não é? Às vezes a gente quer assim, tem uns versículos na Bíblia que a gente acha que vai praticar onde? E olha, às vezes é você que tá lixando o outro, sabia disso também? Sabia disso? Tá mais fácil a gente ser lixa para o outro do que ser lixado. Tudo isso acontece na célula, a comunhão, a exortação, a edificação, consolação, tudo isso produz crescimento. O meu desafio para você é o seguinte, meu amado, minha amada, eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça para você ser parecido com Cristo. Não existe liberdade maior, não existe alegria maior, não existe uma vida melhor do que ser parecido com Cristo. Você vai experimentar uma vida magnífica ser parecido com Cristo. Tem coisa que você fala assim, meu Deus, outro dia uma pessoa me ligou, me falou um negócio, eu já fiquei bravo. Nem me ligou, mas mandou um WhatsApp, eu li o WhatsApp e já estou bravo. Daí mandei uma resposta assim, glória a Deus, porque tem um negócio agora que apaga, deu tempo, apaguei. Ainda bem que a pessoa não escreveu assim, eu vi, não, deu tempo, apaguei. Falei, olha o que eu estou fazendo. Passaram uns 10 minutos, já a calentura baixou, né? Falei, tem um jeito de responder melhor, né? Então vamos responder isso aqui melhor. Aí depois que eu respondi, eu falei, puxa, eu estou sendo chato, né? Olha só o que o cara... Olha que legal que ele me escreveu, né? Mas a primeira vez que eu li, né? Não acontece com vocês, né? Não acontece com vocês. Eu falo, meu Deus, se eu fosse mais parecido com Jesus, eu não tinha nem ficado bravo, não tinha perdido esse tempo, eu perdi aqui uns 15 minutos da minha vida bravo com um negócio que nem era para ficar bravo. Ser igual a Jesus é muito bom. Eu quero ir para lá. A vida é bem mais fácil. Jesus dorme até no barco no meio da tempestade. E às vezes a gente não dorme porque tem a conta do banco lá, o problema no trabalho, uma coisa com o filho. Jesus dorme até no barco. Eu quero ser igual a Jesus. Às vezes eu tento dormir no avião. Então, seguro até nas cadeiras. Se eu segurar a cadeira, eu seguro o avião também. Não funciona, não funciona. Queridos, Efésios 4,16 diz assim, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Vocês estão com esse versículo aí, né? Olha só, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que você faz a sua parte. Põe a mão sobre o teu coração e fala assim, eu estou fazendo a minha parte. Se você está fazendo a tua parte, nós vamos produzir o crescimento do corpo. Afinal, o reino de Deus é um reino de relacionamento. Repita isso comigo, digo, o reino de Deus é um reino de relacionamento. Queridos, só quando somos corpo é que somos tudo que Deus nos criou para ser. Vou dizer de novo isso. Só quando nós somos corpo, nós somos tudo para o que fomos criados por Deus. Ele diz que o corpo, embora... Olha 1 Coríntios 12, 2 diz, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Na célula, queridos, eu encontro amizades que vão contribuir com a minha jornada. 1 Coríntios 12, 14 e 21, o versículo 14 diz assim, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E olha o 21 diz, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Então deixa eu te dizer algo. Lembra que a gente falou, nós temos pessoas diferentes, difíceis e desenvolvedoras. As pessoas podem ser diferentes de você. Elas podem ser difíceis.
E elas podem ser pessoas que vão te desenvolver. Podem ser tudo isso, mas Deus usa cada uma delas para o seu desenvolvimento. Em outras palavras, se a gente nós escolhemos ser pessoas desenvolvedoras de outros. Mas olhe o difícil como desenvolvedor para você. Olhe o diferente como desenvolvedor para você. Essa pessoa vai te ajudar a lidar com gente que você não está acostumado a lidar. Efésios 4,16 diz isso: todo corpo ajustado, unido, cresce. Quantos são agradecidos por isso? Olha, se o meu propósito for o reino de Deus e não a construção do meu próprio reino, vai ser mais fácil ver algo de Deus e conseguir ver o que nos une. Deixa eu dizer algo, aqui tem o Gelson na minha frente. Se o meu propósito é o reino de Deus, e se o propósito dele é o reino de Deus, vai ser mais fácil eu ver nele a obra de Deus nele e dele para a minha vida. Como ele pode me auxiliar e eu posso auxiliar nele. Ao invés de ver que ele é diferente, ao invés de ver que ele é difícil, não, ele não é difícil, não, é gente boa. Eu começo a ver o que nos une, não o que nos separa. Às vezes a gente tem essa coisa de olhar, não, essa pessoa não, meio esquisita. Essa pessoa dá uns tremelique no culto, não fica perto dela não, né? Essa outra pessoa aqui, ela faz um negócio, não fica perto não. Esse daí é muito chato, parece uma múmia paralítica no culto, já viu como ele louva? Não fica perto, irmãos. A gente começa a ver as coisas que nos unem. Olha só, esse irmão está no culto aqui. Você viu? Na semana passada até escorreu uma lágrima assim, bem discreta. O cara é crente, eu nem sabia. Aí um dia aquele irmão bem múmia paralítica lá, você olha a Bíblia dele assim, rapaz, é que nem a Bíblia do Márcio. Acabou as canetas, já acabou tudo. Já não tem nem mais lugar para... A Bíblia a multiforme colorido de Deus, assim, aquela coisa, né? Está tudo marcado, você fala, Aí um dia você vem, esse irmão está na sala de oração, está lá sentadinho assim, Ele ora. Veja as coisas que nos unem, não as coisas que nos separam. Deixa cada um ser como é. Deixa pensar e pense você também. Deixa as pessoas viverem como elas querem viver para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus se move por propósito. O reino de Deus não se move por personalidade. O reino de Deus se move por propósito. Você pode dizer amém? O reino de Deus não se move por temperamento. O reino de Deus se move por propósito. O reino de Deus não se move por possessões. Não é por prata, ouro, é por propósito. E olha, João 17:18, Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também os envio. Põe a mão sobre o teu coração, dá um sorriso aí, vai, se ajeita na cadeira. É Jesus falando assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Com a mesma autoridade, com a mesma graça. Quem acha que Jesus fez um bom trabalho? Você vai fazer também. Você foi enviado da mesma maneira, os mesmos recursos, a mesma graça. Aliás, ele falou, olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu, porque vocês vão ter mais tempo. Eu vou para o Pai, vocês vão ficar aqui. Queridos, na célula nós nos movemos por algo maior. Nós continuamos a fazer o que Deus nos enviou a fazer. Aliás, ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em quem é em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Põe a mão no coração e diga assim, sem ele, eu não posso fazer nada. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala isso, sem ele você está ralado, você não vai fazer nada. Você está perdido sem Ele. Ele falou, sem mim vocês não vão fazer nada. Por isso o reino de Deus é um reino de dependência e um reino de interdependência. É dependência de Deus e interdependência um dos outros. Eu existo para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. Eu existo para o serviço de Deus. Você existe para o serviço de Deus. O meu sucesso só pode ser alcançado com a ajuda de outras pessoas. As minhas lições só serão aprendidas
com a ajuda de outras pessoas. Para você não ficar pensando que eu estou falando de mim, deixa eu falar aqui direito. Olha, o seu sucesso só vai ser com a ajuda de outras pessoas. As suas lições você só vai aprender com a ajuda de outras pessoas. As suas fraquezas vão ser transformadas em pontos fortes com a ajuda de outras pessoas. A sua capacidade de servir a Deus só é testada quando você está debaixo da autoridade de outras pessoas. A sua liderança vai precisar ser focada em outras pessoas. Está vendo isso? O melhor de você só pode ser revelado através de outras pessoas ou em outras pessoas. E aqui, o seu legado só poderá ser deixado para outras pessoas. Amém? Você quer deixar um legado? Você vai precisar de outras pessoas. Essa manhã, será que eu convenci você de sair desse reino do isolamento, abandonar esse reino do eu e correr para o reino de Deus, onde Cristo é o ponto de referência? Se a gente correr na direção de Cristo, se a gente entrar nesse ônibus hoje e falar assim, eu sei aonde descer, eu vou descer em Cristo. Ele é o meu ponto de referência, é Ele que vai me levar a esse lugar onde ambientes saudáveis e relacionamentos duradouros, relacionamentos que nos fortalecem, através de Cristo eu vou chegar lá. E quando eu decido fazer isso, eu cresço, eu sou edificado e eu me pareço mais com Cristo. Talvez você entrou hoje aqui de manhã e você tem aí uma listinha negra. Você já falou para alguém, você está na minha lista negra. Esse aí foi para a minha lista negra. Esse aí foi para o isolamento, né? A gente está vivendo uma cultura do cancelamento, né? Cancelei você. Eu cancelei esse líder, eu cancelei essa célula, eu cancelei esse irmão. O solitário busca seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria, se rebela contra a verdadeira sabedoria. Você está achando que você está esperto, mas você está sendo tola, porque você está perdendo uma riqueza que Deus coloca ao seu lado. Às vezes não é só para te abençoar, às vezes é para te testar, às vezes é para te lixar, às vezes é para provar você. Mas como ele diz assim, eu te guiei por um deserto de serpentes abrasadoras, para te provar, te humilhar, saber o que estava no teu coração e finalmente te fazer bem. Quantos desejam isso? Amém? Tá gostoso isso? Tá bom? Fica de pé então comigo, eu quero orar com você. Eu quero desafiar você algumas coisas hoje. A você decidir essa manhã aqui, daqui para frente, qual será o seu ponto de referência. Daqui para frente, qual será o seu ponto de referência? Talvez essa manhã você precisa decidir sair do reino do isolamento, abandonar o reino do eu. Jesus disse em Marcos 1,15, ele diz assim, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes nas boas novas. O cristão precisa constantemente experimentar esse versículo, arrepender e crer. A gente rapidamente corre para o nosso próprio estilo de vida, a gente rapidamente abandona o nosso ponto de referência, e a gente corre do nosso jeito. Então nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. Arrependimento é exatamente isso, é metanoia, é mudança de mentalidade, é a gente mudar o nosso ponto de vista para ajustá-lo à palavra de Deus, crer nessas boas notícias. Se as boas notícias dizem que eu preciso amar, perdoar, suportar, sustentar uns aos outros, porque eu vou crer na cultura do cancelamento, eu vou crer na cultura da inclusão, eu vou crer na cultura do reino. No reino, a Bíblia diz, não há homem, não há mulher,
Não há servo, não há serva, não há branco, não há negro ou preto, não há. Todos somos um em Cristo. Não há rico, não há pobre, não há esquerdista e direitista, não há nada disso no reino. O reino é o reino inabalável. Sabia que os discípulos de Jesus, o pessoal que seguia Jesus, eles estavam tentando achar esse reino. Eles falaram assim: quando vai vir o teu reino? Quando é que você vai implantar o seu sistema político? Ele falou: ei, o reino de Deus não vem em forma humana, o reino de Deus está dentro de vocês. Sabe o que vai mudar o Brasil? O reino de Deus dentro da sua vida. O que vai mudar a família é o reino de Deus dentro da sua vida. Irmãos, reinos vêm, reinos vão, homens vão, eles voltam, saem, estão presentes, mas o reino de Deus permanece para sempre. Talvez essa manhã você entrou aqui hoje, e justamente o que você precisa disso, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou, e que Ele tem um reino para implantar na tua vida. Esse reino não é comida, não é bebida, esse reino é paz, é justiça, e é alegria no Espírito Santo. Esse reino põe o solitário em família. Esse reino dá um pai para o órfão, dá um marido para a viúva. Esse reino dá uma família para quem não tem. Mas tudo começa em Jesus. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Tudo começa nele, tudo termina nele. É por Ele, para Ele e por meio dele. Aliás, Ju, foi tremendo hoje. A gente só cantou sobre Jesus hoje, não é? Que Ele é tudo, Ele é o centro. Louvado seja Deus por isso. E Ele precisa ser centro da tua vida também. Talvez essa manhã você entrou aqui, você está longe do caminho de Deus. Hoje é o momento para você se aproximar dEle. Talvez você está aqui, chegou essa manhã aqui, e você nunca fez uma oração convidando Cristo para ser seu Senhor. Esse Cristo a quem Ele fez Senhor, você nunca convidou para Ele ser o seu rei, o seu governador, o centro do seu mundo. Essa manhã eu quero te dar essa oportunidade maravilhosa, para que as coisas velhas passem e tudo se faça novo para você. Feche os seus olhos onde você está, abra suas mãos comigo, ore comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, essa manhã, com a minha boca eu digo: Tu és o meu tudo, eu preciso de Ti, preciso do Seu amor, desejo o Seu perdão, a vida eterna que o Senhor tem para me dar. Perdoa meus pecados, leva a minha culpa, apaga o meu passado, dá-me um futuro e uma esperança. Com a minha boca eu creio e confesso que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. No meu coração, Cristo é Senhor. Eu creio nas boas novas, eu creio no Evangelho, eu creio em Cristo Jesus. Toma minha vida, faz de mim uma nova pessoa. Eu te peço, em Teu nome.